Uma dúvida frequente nas minhas redes sociais é sobre: a mãe tem o fator RH negativo no tipo sanguíneo e o pai tem positivo. Quais seriam os problemas na gestação? O que é que deve ser feito? Os dois podem gerar um filho? Então, esse vídeo vai ser sobre tipagem sanguínea e fator RH e quais seriam as relações com a gravidez, o que pode ser feito, quais os cuidados, exames e consequências, tá certo? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo, mas antes disso, gente, se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje e curte esse vídeo. Se você acha que é um assunto relevante e interessante, que você gosta da forma que eu explico, e mais ninguém tinha falado sobre esse assunto como eu vou falar agora com vocês, tá certo? E vamos às informações. Para vocês entenderem, gente, existe o esquema sanguíneo, né? A tipagem sanguínea é o fator ABO, que significa se o sangue é tipo A, se o sangue é tipo B ou se o sangue é tipo O. Para fazer isso, você coleta, como é que faz a tipagem sanguínea, né? Você coleta o sangue da pessoa, bota numa lâmina e faz esse sangue reagir com digamos, um anticorpo, certo? Então, por exemplo, o anticorpo ele pode ser anti-A ou anti-B, certo? Por que não vai ter anti-O? Porque normalmente esse tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B ou tipo sanguíneo O é um carboidrato que tem na superfície da hemácia. A hemácia é a célula sanguínea, certo? Que tem a porção da hemoglobina, que vai ter ferro, que leva oxigênio para todo o nosso corpo. É uma célula importantíssima. E na superfície dela tem carboidratos, que pode ser o carboidrato tipo A, o carboidrato tipo B, o carboidrato... E não tem carboidrato, que é o sangue tipo O. Então você pega o sangue e bota para ele reagir com um anticorpo anti-A, anticorpo anti-B. Então, se ele reagiu com anticorpo anti-A, significa que aquele sangue é tipo A, porque na superfície da hemácia tem o carboidrato A. Se ele reagiu com anticorpo anti-B, significa que aquele sangue é tipo B, porque na superfície da hemácia tem o carboidrato B. Se ele reagiu com anticorpo anti-A e anti-B, significa que esse sangue é tipo AB, porque tem o carboidrato tipo A e o carboidrato tipo B na superfície dessa hemácia. Se ele não reagiu com nenhum dos anticorpos, significa que aquele sangue é tipo O, ou seja, que não tem carboidrato na superfície. Esse é a tipagem sanguínea, ABO. Mas existe também o fator RH. Já o fator RH não é um carboidrato que está na hemácia, é uma proteína. Então, o fator RH só vai ser ou positivo ou negativo. O que é que significa isso? Se for positivo, é porque essa proteína está lá na superfície da hemácia. E se for negativo, significa que essa proteína não está na superfície da hemácia. Depois dessa breve explicação para vocês, que eu quis que você entendesse o que é tipagem sanguínea e fator RH, para vocês entenderem quais seriam as repercussões numa gravidez. As repercussões só seriam em mãe, fator RH negativo. Não importa se o sangue é A, se o sangue é B, se o sangue é AB ou se o sangue é O. O que importa é o fator RH, se é negativo. Mãe com fator RH positivo, tem algum problema? Não. O único problema é fator RH negativo. Por que o único problema é fator RH negativo? É porque essa mãe não tem essa proteína na superfície das células, que é a proteína que a gente chama D, certo? Ela não tem essa proteína D na superfície da célula. Então, ela é fator RH negativo, que ela não tem. Se ela se relaciona com um homem que o fator RH é positivo, ou seja, ele tem essa proteína na superfície da hemácia, né, da célula sanguínea, então ele tem essa proteína a mais. E o que é que pode acontecer? O filho ou a filha gerada por esse casal pode vir com essa proteína a mais na hemácia, que é o sangue fator RH positivo. Qual seria o problema disso? Para o primeiro filho, nenhum. Raros problemas vão acontecer com o primeiro filho, certo? Isso pode gerar um problema para o segundo filho, mas eu vou explicar a vocês como evitar. Então, numa situação dessa, em situações que o sangue fetal circular no sangue materno, a mãe, o sistema imunológico da mãe pode não reconhecer aquela proteína a mais que esse filho tem na superfície, né, que é o fator RH positivo, a proteína D, e marcar as células sanguíneas desse filho para morrer. Então, o sistema imune da mãe ataca o sangue do filho, gerando o que a gente chama de eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal por quê? Se esse sangue do bebê é atacado, o sistema imune vai lá e faz essas hemácias serem destruídas. Quando essas hemácias são destruídas, como elas são células sanguíneas, esse bebê entra numa anemia. Essa anemia é chamada de anemia hemolítica. Por que hemolítica? Porque lítico é de quebrar. Hemo é de sangue, então quebrando o sangue.
E esse bebê fica com cada vez menos células sanguíneas. Então, a oxigenação do corpo dele fica comprometida. Como a oxigenação do corpo dele fica comprometida, o coração tem que trabalhar mais. Quando o coração trabalha mais, você pode ter uma sobrecarga cardíaca. E, além do mais, por esse sangue estar menos viscoso, você pode ter extravasamento de fluidos. E é o que a gente chama de hidrópsia, que é quando tem líquido nos órgãos. Ou, por exemplo, um edema generalizado, que é o que a gente chama de anasarca, por conta dessa diminuição dessa viscosidade sanguínea e extravasamento desses fluidos para as outras áreas que não nos vasos sanguíneos, além dessa sobrecarga cardíaca. Além do mais, essa destruição maciça dessas hemácias, as hemácias, quando são destruídas, elas produzem a bilirrubina. Então, elas são captadas pelo baço, produzem a bilirrubina, o baço transforma elas em bilirrubina indireta, e depois essa bilirrubina vai ser conjugada no fígado, transformada em direta. Ou seja, uma bilirrubina indireta é uma bilirrubina que é lipossolúvel, ou seja, só é solúvel em gordura. Depois, o fígado transforma ela em hidrossolúvel, que é solúvel em água, para que seja eliminada nas fezes, se transformando na bile, certo? Quando tem muita destruição dessas bilirrubinas, fica bilirrubina em excesso, do ponto que o fígado do bebê é imaturo, não consegue deixar essa bilirrubina transformada em bilirrubina direta para ser eliminada. E chega um momento que a albumina, que é uma proteína que tem no sangue, não consegue mais se ligar a essas bilirrubinas. Então há uma elevação das bilirrubinas, que gerando o que a gente chama de icterícia, que é quando o bebê fica amarelinho, que é Kernicterus. Essa bilirrubina é tóxica para o sistema nervoso do bebê, porque ela é lipossolúvel, o sistema nervoso é muita gordura. Então ela atrapalha sinapses, ela atrapalha a produção de energia pelo sistema nervoso e ela atrapalha também a questão de... Ela faz estresse oxidativo, que seria espécies reativas de oxigênio que causam danos no DNA das células desse bebê, que pode gerar consequências que podem ser agudas ou consequências que podem ser, digamos, irreversíveis, como, por exemplo, retardo mental, paralisia. Vou deixar a lista de consequências crônicas, ou seja, consequências que são irreversíveis e consequências agudas, que podem ser percebidas, por exemplo, após o nascimento nesse bebê que estava sofrendo com esse acúmulo de bilirrubinas, certo? Então essas seriam as consequências de uma eritroblastose fetal ou de um ataque da mãe ao sangue do bebê em uma situação que a mãe é fator RH negativo, não tem a proteína D na superfície do sangue, e o bebê é fator RH positivo. Mas como eu expliquei para vocês, seriam em situações do segundo filho, não do primeiro. No primeiro filho, pode haver o contato do sangue do bebê com a mãe, principalmente no terceiro trimestre, que é assim, nos 3 últimos meses de gestação, que a placenta está mais permeável, então pode ter microtraumas e microcirculação sanguínea entre a mãe e o bebê, certo? Além do mais, no parto, pode haver contato, quando há o rompimento da bolsa amniótica e tudo mais, pode haver contato do sangue da mãe com o bebê, pouco, cerca de 1 ml, mas pode haver. Ou situações como, por exemplo, aborto, que depois precisa de uma curetagem, ou de algum trauma. Tudo isso pode gerar circulação do sangue do bebê na mãe. E aí a mãe reage produzindo uma imunoglobulina, certo? Que essa imunoglobulina é um ataque, imunoglobulina IgG, que vai atacar essa proteína D no futuro. Ou seja, a mãe já produziu imunidade por conta desse contato. Por isso que para o primeiro filho geralmente não tem problemas. Mas no caso desse contato, a mãe produzir essa imunoglobulina que vai atacar a proteína D, né? E ela tem memória contra isso. Então, no segundo filho, se esse bebê também tiver o fator RH positivo, que é essa proteína D a mais, no sangue, na superfície da hemácia, a mãe ataca. Em situação que o sangue do bebê começa a circular com o da mãe, em situação de terceiro trimestre, trauma ou qualquer outra situação assim. E aí, o sistema imune da mãe marca aquela hemácia do bebê para que seja atacado, tanto pelo bebê quanto pela mãe, o sangue do bebê. E aí começa essa hemólise em larga escala, destruição de hemácia em larga escala, gerando essa consequência. Então, para o primeiro filho não teria problema, porque esse primeiro contato faz a mãe produzir imunidade. Porém, para o segundo filho, como a mãe já tem imunidade, geraria essa consequência. E como é que isso é diagnosticado ou isso é prevenido, né? Primeira coisa é fazer o pré-natal adequadamente, porque normalmente no primeiro trimestre de gestação, que são os 3 primeiros meses, alguns exames de sangue vão ser solicitados, como por exemplo, tipagem sanguínea e fator RH, tanto do pai quanto da mãe. Então, tipagem sanguínea é para saber se o sangue é AB ou O, e fator RH é para saber se o sangue é negativo ou positivo. Então, vai saber primeiro isso. Então, se a mãe for fator RH negativo e o pai positivo, aí você também já fica vigilante. Outros exames que são solicitados são COMBS direto e COMBS indireto. O que é que esses exames querem saber?
No combis indireto, vai ver se no sangue da mãe existem imunoglobulinas de ataque a essa proteína D. Então a mãe era um fator RH negativo, né? Não tem a proteína D. E aí, nesse sangue, como ela teve contato no passado com o bebê fator RH positivo, ela desenvolveu essa imunidade. Então ela tem imunoglobulinas de memória, que é IgG, contra essa proteína D. Então o combis indireto vai identificar isso, se no sangue da mãe existe uma imunidade contra essa proteína D. E o combis direto vai identificar se no bebê já existe esse ataque às hemácias do bebê. Então, se já existe essa ligação dessas imunoglobulinas às hemácias do bebê. Então, normalmente, esses dois exames são solicitados no pré-natal, mas também exames de imagem, como um ultrassom com Doppler da artéria cerebral média. A artéria cerebral média é uma das principais artérias do sistema nervoso, e como eu falei para vocês, o sistema nervoso do bebê é muito sensível a todos esses ataques que poderiam ser desencadeados por eritroblastose fetal. Então, em uma situação de uma anemia hemolítica provocada por esse ataque, o sangue fica menos viscoso, como eu falei para vocês, fica mais fluido. Então, a velocidade do sangue aumenta na artéria cerebral média, que poderia ser detectado pelo exame do ultrassom, além de outras alterações. Então, um dos exames também podem ser esses, né? E em uma situação que foi identificado isso, gente, o que é que pode acontecer se foi identificado que esse bebê está sofrendo um ataque do sistema imune contra as suas próprias hemácias, gerando uma eritroblastose fetal. Então, em situação de anemia hemolítica perinatal, ou também eritroblastose fetal, essa identificação através da velocidade do sangue na artéria cerebral média, identificando anemia, como é que está a viscosidade desse sangue, existem tratamentos que podem ser feitos, né? Entre eles, transfusão sanguínea, sobretudo com células de fator RH negativo, com hemácias de fator RH negativo, concentrado de hemácias, se esse bebê tiver com menos hemácias. Em situações, dependendo da idade gestacional, digamos, o bebê está lá 34 semanas, 38 semanas, pode fazer antecipação desse parto. Uma série de tratamentos, todos eles relacionados a minimizar esses efeitos de uma anemia, de um ataque do sistema imune, certo? E até de redução de bilirrubinas. Então, numa situação que o bebê nasceu com kernicterus, você pode fazer uma fototerapia intensiva, que a fototerapia vai reduzir essas bilirrubinas indiretas ou transformá-las. E aí isso minimiza os danos do bebê. Então, os tratamentos vão ser feitos, por exemplo, por um hematologista, né, um neonatologista, ou até por um especialista em medicina fetal, que vai fazer esse tratamento também na vida intrauterina, né? Tem situações até de troca total do sangue do bebê por um sangue sem anticorpos e tudo mais. São diversos tratamentos, né? Mas o melhor de tudo é a prevenção. E como é que é feita a prevenção? Muita gente chama de vacina, né? Que é a vacina Matergan ou Rogan. Na verdade, essa vacina é uma imunoglobulina anti-D. Imunoglobulina, vocês já sabem que são anticorpos. Anti-D por quê? Esse anticorpo vai atacar, na verdade, vai neutralizar os anticorpos que a mãe produziu contra o sangue do bebê. Para não ficar confuso, né? Então é como se essa imunoglobulina anti-D neutralizasse o ataque que a mãe está fazendo. Então é como se ela fosse lá e desativasse. Entendeu? Então é como se enganasse. Falasse, em vez de atacar ele, me ataque. E aí não tem essa produção de anticorpos da mãe contra o sangue do bebê, né? Essa proteína a mais do sangue do bebê. Nem nesse bebê que ela está gestando, nem para gestações futuras. E quando é que é tomada essa vacina, que é a imunoglobulina anti-D? Entre 28 e 32 semanas ainda de gestação, certo? Ou até 72 horas pós-parto. Então, nesses momentos, por que 28 a 32 semanas? Porque, lembra que eu falei que no terceiro trimestre a circulação materna junto com a circulação fetal pode ser facilitada? Microperfusões, microtraumas na placenta podem facilitar essa transfusão. Então, por isso que de 28 a 32 semanas, ou até 72 horas pós-parto. Porque justamente o parto faz com que tenha contato do sangue materno com o sangue fetal. Em situações de rompimento da bolsa amniótica, até situações de placenta prévia, descolamento de placenta, tudo isso pode gerar também sangramento, certo? Por isso que a mulher toma vacina nesses momentos. Então, gente, eu espero que tenham sido esclarecidas essas dúvidas. Os problemas só seriam gerados a partir do segundo filho em mães fator RH negativo, que o parceiro tem fator RH positivo, podendo o filho ser fator RH positivo. Se o filho veio fator RH negativo, não tem problema nenhum, tá certo? Mas seriam essas situações. E os exames mais comuns solicitados para isso são tipagem sanguínea e fator RH do pai e da mãe e combis direto e indireto. Exame de imagem é para ver como é que está também a artéria cerebral média do bebê, como é que está a velocidade que o sangue está passando por essa artéria.
Espero que tenha ficado claro, gente. Se gostou desse conteúdo, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nada e compartilha esse vídeo com quem ainda tem dúvidas e quer saber mais sobre isso, tá certo? Até o próximo vídeo.